Olá, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ossos que constituem o membro inferior. Começando então pelo maior osso do corpo humano, que é o nosso osso fêmur, ele corresponde a aproximadamente um terço da altura do indivíduo, né? Assim como os ossos longos, que nós já vimos no membro superior, o fêmur possui duas extremidades, uma extremidade proximal, chamada então de epífise proximal, e uma extremidade distal, chamada de epífise distal. A parte intermediária do osso, que é a diáfise ou o corpo do fêmur, né? Então vamos começar falando sobre as estruturas anatômicas presentes na epífise proximal do fêmur. A primeira delas é essa estrutura arredondada, bem grande, que faz articulação lá no quadril, né, com o acetábulo, que nós chamamos então de cabeça do fêmur. Na cabeça do fêmur, nós podemos perceber a presença de uma fóvea, né? Uma fóvea da cabeça do fêmur, uma pequena depressão, né? Deveria estar aqui onde está o parafuso aqui, mas está um pouquinho para baixo para mostrar aqui. Então, a fóvea da cabeça do fêmur, que é a união, é o local onde fica o ligamento da cabeça do fêmur e o mantém estável no interior do acetábulo. Então, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, o colo do fêmur, né? Vejam que o colo do fêmur ele tem uma angulação em relação ao corpo. Essa angulação ela acaba se alterando um pouco em decorrência do envelhecimento, né? Então, cabeça, o colo do fêmur, uma grande estrutura que pode ser palpável no indivíduo vivo, né? Chamada então de trocânter maior e aqui o trocânter menor. São duas estruturas que são utilizadas para fixação de músculos. Então, cabeça, o colo do fêmur, o trocânter maior, que é toda essa estrutura aqui que nós estamos observando, então toda essa estrutura é o trocânter maior do fêmur, o trocânter menor do fêmur. Passando então aqui para a diáfise, na face posterior do fêmur, então a gente pode observar que o fêmur tem uma certa curvatura, né? Então na face posterior do fêmur, nós temos a linha áspera. Então, essa linha aqui é uma região mais áspera no fêmur, então uma linha áspera também serve para fixação de músculos, e ela termina nessa região mais ou menos triangular, chamada de face poplítea. Então, aqui é a nossa face poplítea. Na parte anterior da epífise distal do fêmur, nós temos a face patelar. Então, aqui é onde fica articulada a nossa patela. Nós temos o côndilo, os dois côndilos, né? Então, eu tenho aqui o côndilo lateral do fêmur e o côndilo medial do fêmur. Entre os dois côndilos existe aqui uma fossa, chamada de fossa intercondilar. Então, os côndilos vão se articular lá com a tíbia para formar, então, a nossa articulação do joelho. Então, como nós observamos na face anterior do fêmur, nós temos aqui a face patelar. Nessa face patelar, articula-se então a nossa patela aqui, ó. Então, esse osso aqui é a patela. Então, esse pequeno osso sesamoide é a nossa patela. Ela, quando se articula na face patelar, ela se articula aqui também por uma face articular aqui na patela, né? Ela serve então como um sistema de alavancas, justamente para aumentar a potência muscular, né, do grupo do quadríceps femoral. Patela então tem uma base, uma parte mais larga, tem um ápice da patela, né? Então nós vamos perceber que a patela nas próximas aulas, ela serve então como fixação para ligamentos, fixação para músculos, né? Então, ela tem essa importante função na biomecânica da articulação do joelho.
Então, nós vamos falar agora sobre os ossos que formam para nós a perna, a popularmente chamada de canela, né? Então, nós temos dois ossos, então, constituindo a nossa região da perna. O primeiro deles é a tíbia, esse osso bem robusto, bem forte, que vocês estão observando aqui. E o outro osso um pouco mais delgado, um pouco mais fino, que é a fíbula. A tíbia é o osso medial da perna e a fíbula é o osso lateral da perna. Então, a tíbia fica do mesmo lado do dedão, do mesmo lado do hálux, e a fíbula do mesmo lado do dedinho, né, do dedo, do quinto dedo. Tá? Primeira estrutura que nós vamos observar aqui na tíbia é justamente essa região anterior aqui da tíbia, uma elevação. Se você fizer uma palpação aí no seu joelho, né, você vai sentir que abaixo da patela existe uma saliência óssea. Essa saliência óssea, ela é a tuberosidade da tíbia. Acima da tuberosidade da tíbia, eu tenho aqui as faces articulares. Então, eu tenho a face articular do côndilo, né, medial e a face articular do côndilo lateral. Os côndilos tibiais, propriamente dito, eles estão aqui lateralmente. Então, do lado da fíbula eu tenho o côndilo lateral, do lado então interno eu tenho o côndilo medial. Essas duas elevações que vocês observam aqui são chamadas de eminência intercondilar e ela serve então para fixação de ligamentos. Então eu tenho aqui na tíbia o côndilo medial, o côndilo lateral, a eminência intercondilar e as faces articulares, né, medial e lateral. Se nós observarmos também na tíbia, a face anterior, aqui essa margem anterior, ela é bem fina, isso você consegue palpar também na sua perna. Então, aqui é a margem anterior da tíbia. E a tíbia termina numa estrutura, né? Uma estrutura aqui, uma saliência óssea, chamada então de maléolo medial. Tudo isso aqui é o maléolo medial. Na tíbia, na fíbula, desculpem, ela possui também algumas estruturas. Ela possui uma cabeça, então a fíbula tem uma cabeça da fíbula, tem uma diáfise, assim como a tíbia, e tem um maléolo lateral. Então a tíbia tem um maléolo medial, a fíbula tem um maléolo lateral. Agora, no pé, existe então também um esqueleto, né, os ossos que formam para nós o pé, então tornozelo, o pé propriamente dito e os dedos, né? Então, na região aqui do tarso, né, lembram? No punho, na mão, era o carpo, né? No pé são os ossos do tarso, são 7 ossos. Dois deles são importantes, eu vou passar o nome para vocês. O primeiro deles é esse que fica aqui acima, articulando com a tíbia e com a fíbula. Ele se chama talus. Então, esse osso aqui é o nosso osso talus. E o osso que forma para nós o calcanhar é o nosso calcâneo. Então, talus e o calcâneo. Vou observar aqui numa outra vista. Então, aqui o talus, a tíbia e a fíbula se articulam nessa região para formar a articulação do tornozelo. E aqui o osso do calcanhar é o talus, né? Então, algumas pessoas durante a vida podem apresentar alguns problemas, por exemplo, um chamado esporão do calcâneo. Então, pode formar um crescimento ósseo bem nessa região aqui, né, que acomete a face plantar, e aí tem um esporãozinho ósseo nesse ponto aqui e acaba ficando muito dolorido, né? Então, aqui o talus e o calcâneo. Os outros ossos do tarso, né, são os outros os ossos do metatarso, e as falanges, né? O primeiro dedo, que é o hálux, tem só a falange proximal e a falange distal. E os demais dedos do pé, os artelhos, né? Tem falange proximal, falange média e falange distal. Proximal, a média e a falange distal. O hálux só a falange proximal e a falange distal.